vamos então falar com o professor Túlio. Ele é candidato a vereador pelo PSOL de Niterói, Rio de Janeiro. É o entrevistado desta sexta-feira. Então, já vamos colocar aqui o professor Túlio, que está na sala esperando, mas vamos então já chamar o professor Túlio. Ele é do Rio de Janeiro, Niterói, portanto, é um candidato aí do PSOL. Professor Túlio, seja muito bem-vindo. Como eu faço com todos os candidatos por aqui, primeiro se apresente, quem é o professor Túlio, o professor Túlio, a sua rápida trajetória política, ou seja, o professor Túlio vem para competir ou vem para disputar uma vaga aí no Parlamento Municipal do Rio? Valdo, muito boa noite. Primeiramente, é um prazer incrível estar aqui com vocês nessa noite de sexta-feira, para esse bate-papo, para essa entrevista, para essa conversa maravilhosa. E, Jonas, é um prazer imenso estar aqui com você também. Boa noite a todos e todas que estão assistindo a gente. É ótimo estar com vocês, responder perguntas de vocês e conversar com vocês. Meu nome é Túlio, eu sou educador popular em Niterói há 17 anos. Há 17 anos atrás, eu fundei um pré-vestibular popular e estou dando aula nele até hoje. Esse pré-vestibular, para mim, é muito importante e eu costumo dizer que ele mudou a minha história, mudou a minha vida. A partir dele, a partir dessa iniciativa, eu me apaixonei pela sala de aula e decidi ser professor. E decidi amadurecer dentro da sala de aula e construir uma carreira dentro da sala de aula. Nós já colocamos no pré-popular da UF, que se localiza na engenharia da UF, nós já colocamos mais de 1.000 jovens para dentro da universidade. E, paralelamente a esse projeto social, eu sempre tive a ideia de contribuir mais para a educação e de contribuir mais para fazer uma cidade melhor, para fazer um estado melhor e um país melhor. Então, por conta da minha militância no pré-vestibular popular, eu acabei sendo convidado, acabei sendo convencido a também entrar na política, a também participar mais ativamente da política. E fui convencido não só por amigos, por alunos, por professores, mas também assistindo a discursos de Darcy Ribeiro, por exemplo, de Leonel Brizola, e eles me trouxeram para a política. E eu militei durante um tempo, o Brizola ainda era vivo, eu cheguei a me filiar ao PDT e hoje eu sou filiado ao PSOL. Hoje eu estou no PSOL concorrendo a uma vaga de vereador em Niterói. A nossa campanha em Niterói está crescendo demais. A nossa campanha em Niterói tem conquistado a juventude da cidade justamente porque é uma campanha pela educação, educação plural, educação democrática, educação libertadora. E além disso tudo, a nossa campanha ela tem uma característica importante na cidade, que é uma campanha de combate ao fascismo. É uma campanha de combate ao bolsonarismo. Talvez, em Niterói, a nossa campanha seja aquela que mais claramente combate o bolsonarismo na cidade. E a gente tem feito muito isso pelas redes sociais, pela internet. A nossa campanha começou a crescer quando a gente começou a organizar um movimento pela internet de questionamento ao bolsonarismo, de questionamento às ideias fascistas surgindo no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, e também na cidade de Niterói. Então, hoje, talvez eu seja o candidato que mais representa essa luta antifascista na cidade. Então, nós temos um compromisso muito grande com a população de Niterói de combater o bolsonarismo, de fazer uma defesa da educação pública gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, e temos um compromisso também de defesa da universidade. Niterói, por exemplo, é a sede da UF. A UF é a Universidade Federal Fluminense. O governo Bolsonaro, por exemplo, propôs um corte, há uns meses atrás, de 18% no orçamento das universidades federais. Para a UF, isso equivale a 30 milhões. Ele chegou a voltar atrás, mas mesmo assim, o corte é de 20 milhões. Então, a Universidade Federal Fluminense para 2021, ela vai ter 20 milhões a menos. E isso afeta diretamente a cidade.
afeta diretamente a cidade. É importante que a gente converse com as pessoas que estão assistindo a gente, que essa eleição, a eleição de 2020, ela não é simplesmente uma eleição de vereador e de prefeito. Ela é uma eleição que vai definir os próximos 40 anos do Brasil. Os próximos 40 anos do Brasil. A eleição de 2020, ela vai ajudar a definir se a gente quer um país em que as crianças apontam o dedo para o alto, ou se a gente quer um país em que as crianças estão na escola, a gente quer um país em que as crianças estão na escola de tempo integral, que as nossas crianças tenham acesso à cultura, à educação de alto nível, que ela tenha um cuidado, seja cuidado pelos pais sociais, que as nossas crianças tenham acesso a atendimento médico, dentário, esporte, lazer. É essa decisão que a gente vai começar a tomar agora. 2020 está muito ligado a 2022. E esse é o entendimento que as pessoas precisam ter. Então, a nossa candidatura, ela é uma candidatura que defende a juventude, é uma candidatura que defende professor que vem sendo massacrado ao longo do tempo, a candidatura que defende a universidade, a ciência, a pesquisa, e, acima de tudo, uma candidatura que vai enfrentar os bolsonaristas que estarão na Câmara de Niterói. Muito bem, este é o camarada do Rio, candidato aí pelo PSOL de Niterói, Rio de Janeiro, portanto, o professor Túlio Mota. Professor Túlio Mota, fazendo aqui uma rápida introdução. Quem é o candidato? Como sempre fazemos com os demais, fizemos com os demais e faremos também com os próximos candidatos. Esta rápida introdução. E agora vamos então passar para a sabatina do nosso convidado. Bom, Jonas Carreira, eu vou passar a bola para você, porque você na meia cancha toca a bola melhor do que eu. Então, eu deixo aí para você começar a sabatinar, a introduzir aí a nossa sabatina com o professor Túlio. Então, vamos lá. Boa noite, Túlio. Boa noite, Valdo. Boa noite, espectadores e espectadoras. Seja bem-vindo aí, Túlio, ao nosso canal. Túlio, qual as demandas sociais que você identifica em Niterói e quais os projetos que você tem em mente para sanar, acabar com essas demandas sociais que você identifica? Muito obrigado pela pergunta, Jonas. Sensacional. Niterói é uma cidade que tem um orçamento de 3 bilhões e 600 milhões. Se a gente faz o cálculo do orçamento per capita, ou seja, se a gente divide o orçamento da cidade pela população, a gente vai achar um valor que diz que o orçamento per capita de Niterói é 40% maior do que o orçamento per capita da capital, que é a vizinha mais rica. O orçamento per capita de Niterói é 5 vezes maior que o orçamento per capita de São Gonçalo, que é também uma cidade vizinha daqui. Então, Niterói tem esse orçamento gigantesco por conta dos royalties do petróleo. 1 bilhão do orçamento, desse orçamento de 3 bilhões e 600 milhões, 1 bilhão vem dos royalties do petróleo. Então, por que eu estou fazendo essa introdução com vocês antes de falar dos nossos problemas sociais? Porque é preciso entender que Niterói é uma cidade rica. Niterói é uma das cidades mais ricas do Brasil. E mesmo com esse orçamento, Niterói apresenta uma série de problemas que não deveria ter com o orçamento que tem. Eu vou dar um exemplo clássico. Niterói tem 500 mil habitantes. Saiu um resultado de um estudo que diz que Niterói tem entre 50 mil e 60 mil analfabetos funcionais. Então, o primeiro papo que a gente tem que ter é comum isso, é natural isso, a gente pode naturalizar isso. Como é que nós não temos um projeto? E aí não é algo pontual, é um projeto para reduzir e, a longo prazo, zerar o analfabetismo funcional em Niterói. Para aqueles que estão nos assistindo, o analfabetismo funcional é quando a pessoa lê o texto, mas ela não consegue interpretar aquilo que ela está lendo. Então, a gente está dizendo que 10% da população em Niterói não interpreta aquilo que está lendo.
Você quer ver outro dado alarmante? Niterói tem 92 escolas municipais. Dessas 92 escolas municipais, apenas 3 funcionam em tempo integral. Agora eu pergunto a você que está me assistindo, com um orçamento desse, será que nós não podemos ter mais escolas do município funcionando em tempo integral? Outra coisa, a rede municipal de Niterói, por exemplo, ela apresenta, a gente tem diversas denúncias de pais e de professores que crianças precisam dividir o colchão na hora do sono. A criança, depois de comer, ela senta, deita para descansar um pouquinho na escola, e esse descanso, ela tem que pegar um colchão e dividir com mais 4 amiguinhos, e eles ainda querem voltar à aula. Com a Covid, eles querem voltar à aula. Como é que pode uma situação dessa? Como é que pode um município rico as crianças dividirem colchão? Outro dado alarmante, nós temos um déficit habitacional de 40 mil habitações, 40 mil famílias sem casa, ou melhor, 40 mil famílias em situação de risco. Então isso é muito grave, isso é muito grave. Então Niterói é uma cidade rica, mas ao mesmo tempo uma cidade extremamente desigual. Então, um compromisso nosso é justamente reduzir as desigualdades sociais. Agora, você quer ver uma forma interessante de reduzir as desigualdades sociais? É política de educação para todo mundo. E eu dou um exemplo muito claro. Quando eu vou falar de educação e quando eu vou discutir educação em Niterói. O jovem da rede privada, o jovem de classe média, o adolescente de classe média em Niterói, ele fica 4, 5 horas na escola, mas depois que ele sai da escola, os pais dele, com muito esforço, pagam atendimento médico, atendimento dentário, atividades culturais, esporte, lazer, atendimento psicológico, tudo isso com muito esforço. A classe média consegue dar aos seus filhos, porque existe um consenso de que tudo isso é muito importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Agora, quando a gente olha para os nossos jovens carentes, os nossos jovens periféricos, o que a gente percebe é que eles ficam 3, 4 horas na escola e o resto do tempo na rua. Esse é o nascedouro da desigualdade em Niterói. E é justamente nesse ponto que a gente vai atacar. Eu defendo a educação integral em tempo integral. Para quem está assistindo a gente, o que é a educação integral em tempo integral? Primeiro, a criança fica o dia todo na escola, mas ela fica o dia todo na escola fazendo o quê? Isso é importante ser dito, porque hoje até a direita reconhece que a educação em tempo integral é importante. Só que a educação em tempo integral deles não é a mesma coisa que a nossa. A nossa, ela é integral. O que é isso? Ela está preocupada em ensinar o jovem a ter o conhecimento necessário para estar no mercado de trabalho, mas também a gente está preocupado com a formação do jovem. A gente está preocupado em ensinar que o jovem tem que defender a democracia. A gente está preocupado em estimular o pensamento crítico. A gente está preocupado em ensinar o jovem a combater o machismo, o racismo, isso tudo dentro da escola. A gente está preocupado em ensinar ao jovem que não se pode elogiar e nem fazer homenagem a torturador. É essa educação que a gente acredita. Então, eu acho que a proposta principal é essa, a educação integral em tempo integral. Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Túlio Mota, ele é candidato ao cargo de vereador pela cidade de Niterói, Rio de Janeiro, nosso camarada aí, mais um dos tantos que passarão por aqui, já é o 5º convidado, e o professor hoje também colaborando aqui, dando a sua contribuição também para engrandecer essa nossa proposta aqui de trazer os candidatos. É evidente que é uma amostragem do Brasil, o professor, não temos, infelizmente, condições de entrevistar todos os candidatos aqui da esquerda brasileira, mas é uma pequena amostragem
para apresentarmos, para mostrarmos aqui os nossos candidatos aí da esquerda brasileira, dos partidos progressistas, e, portanto, já peço para você que está chegando agora e não está inscrito aqui nos dois canais, a TVC Jornalismo e a TV Jovens Cronistas, faça a inscrição, acione o sininho aqui do lado para ser notificado, sempre dando like, dando positivo, para ajudar aqui na nossa audiência. Também peço que você convide outras pessoas, traga mais um, mais dois, mais três, para que todos também compartilhem aqui da nossa comunidade, façam as inscrições aqui nos dois canais. E sempre, na medida do possível, se você puder contribuir com os canais, temos aqui o nosso financiamento coletivo. Então, ajude os canais. Bom, vamos em frente? Professor Túlio Mota, você já, pelo menos, já destacou algumas propostas aí que pretende trabalhar. Acredito que você, sendo um educador, irá priorizar e muito essa área da educação. A educação e a saúde, eu sempre coloco como dois fatores primordiais, principalmente aqui no Brasil, mas eu queria que você fizesse talvez um resumão, você eleito, e eu boto fé, e acredito que você será um candidato aí muito forte em Niterói. A cidade de Niterói, por exemplo, é uma cidade aí, como as demais cidades de médio porte, grande porte, passam por dificuldades, por exemplo, na questão de transporte público, né? A questão de deslocamento, mobilidade urbana, talvez seria também alguma coisa para a gente colocar em pauta, mas eu queria que você falasse, talvez, de propostas, se você já, pelo menos, evidenciou aqui a questão educação, então eu espero que você também faça um resumão, mais ou menos, daquilo que você pretende, sendo eleito, já começar a implantar a partir de janeiro de 2021 na cidade de Niterói. Excelente pergunta. Primeiro, a gente costuma brincar em Niterói e dizer que Niterói não tem um problema de mobilidade urbana, né? Niterói tem um problema de imobilidade urbana. Niterói tem um dos piores trânsitos do Brasil. A população de Niterói gasta diariamente para chegar ao trabalho tempos altíssimos dentro do carro. E esse problema não é um problema simples. Se alguém virar e falar assim, olha, dia 1º de janeiro de 2021, estaremos com tudo resolvido, esse alguém estará mentindo, tá? Mas existem algumas coisas que são muito claras em Niterói. Primeira delas, as empresas de ônibus, elas patrocinam diversos candidatos a vereador e a prefeito na cidade, certo? Então, o primeiro ponto que tem que ser colocado para a gente entender como as coisas funcionam. Tem uma frase que eu gosto muito, do meu amigo, professor também, Tarcísio, ele diz o seguinte, olha, quem paga a banda, escolhe a música. Então, o primeiro ponto importante que tem que ser colocado, a nossa campanha não aceita R$1 de empresas de ônibus que queiram financiar a nossa campanha. Não entra. Nós sabemos que o financiamento empresarial de campanha não existe mais, mas nós também sabemos que esse financiamento ele é disfarçado através de pessoas físicas. Nós sabemos quem são as pessoas. Na nossa campanha não entra. E aí, a gente tem que fazer uma discussão profunda. Nós temos diversas empresas de ônibus em Niterói que formam ali uma espécie Só um detalhe, vide o que aconteceu agora com o Jair dando 10 mil para a campanha de um filho aí, no Rio de Janeiro, capital, 10 mil reais, e depois ele alegou que não, mas foi talvez um engano, só para ilustrar o candidato. Isso, perfeito, exatamente. Então, a questão principal é a seguinte, quando você tem uma Câmara, por exemplo, dominada pelas empresas de ônibus, a gente tem uma situação que ocorre em Niterói. Niterói já apresentou, para vocês terem ideia, a Prefeitura de Niterói, nos últimos 20, 30 anos, já apresentou, no mínimo, 3 planos de mobilidade urbana. Esses planos, não vou dizer aqui para você, falar, nós temos que fazer um novo. Não,
Nós temos que primeiro olhar para esses 3 planos, porque tem muita coisa boa, mas que não foi implementada. E sabe por que não foi implementada? Eu digo para vocês, porque não é lucrativo para as empresas de ônibus. Essa bagunça, esse trânsito na cidade, o descontrole completo de tudo, é extremamente lucrativo. A gente tem que entender isso, tá? Se a gente tem um ônibus que chega no horário certinho, no ponto, a gente tem um ônibus que anda o tempo todo sabendo o que vai fazer, isso não é lucrativo para as empresas. Por isso, elas não querem adotar esses modelos. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, eu queria falar um pouquinho da bicicleta também, mas para falar dessa questão do ônibus, não tem mistério. A gente precisa fazer com que as pessoas deixem seus carros em casa. Mas para que as pessoas deixem seus carros em casa, nós precisamos de um transporte público eficiente e de qualidade. A pessoa precisa chegar num tempo bom no trabalho e ela precisa estar num ônibus com ar-condicionado, ela precisa estar sentada no ônibus com tranquilidade, podendo ver o celular dela, podendo ouvir a música que ela quer. É exatamente isso que vai fazer com que a pessoa deixe o carro, tá? E outra coisa importante, não tem mistério. Eu sou professor, sou educador, mas eu tenho formação de engenheiro. Eu fiz, obviamente, licenciatura também, mas eu tenho formação de engenheiro. E na engenharia tem algo muito interessante. Quando você vai transmitir energia elétrica, quando você vai transmitir dados em telecomunicações, quando você vai distribuir água, qualquer coisa que você vai distribuir na engenharia é feita mais ou menos da mesma forma, tá? É uma linha principal com linhas alimentadoras. Esse é o segredo. Então, quando você quer construir um sistema eficiente de mobilidade urbana, você tem que ter uma linha principal e várias linhas alimentadoras. E aí o que acontece em Niterói é que já existe, para concluir, já existe um projeto como esse. O projeto, por exemplo, Jaime Lerner, ele faz um anel principal com várias linhas alimentadoras. Mas para fazer isso, as empresas de ônibus precisam ser enfrentadas para que a gente consiga fazer, de fato, um sistema eficiente de transporte. Eu queria falar da bicicleta também, mas eu posso falar em outro momento. Bom, na sequência, o professor conclui aí. Bom, vamos então passar para você também já, para quem está aqui em nosso chat. Hoje estamos entrevistando aqui o professor Túlio Mota. Ele é candidato a vereador pela cidade de Niterói, Rio de Janeiro, portanto, Niterói aí, cidade do Rio de Janeiro, e ele é candidato pelo PSOL, portanto, um candidato bem jovem, engenheiro, professor. Qual é a tua área de formação como professor? Eu sou engenheiro e fiz licenciatura. Eu dou aula de física. Licenciatura, professor de física, só para deixar aqui mais claro. Bom, e já peço para você que está chegando agora, fazer a inscrição aqui em nosso canal, compartilhar, dar o like, dar o positivo. E também, para quem já está inscrito, é muito importante que você convide outras pessoas para fazer aqui as inscrições em nossos canais. Estamos ao vivo, transmissão simultânea aqui pela TVC e TVJC, e mandando um abraço aí para quem está agora aqui já no Twitter, você que está interagindo, você que está retuitando este conteúdo. Um abraço para quem está no Twitter, aqui em nossos chats, o Fernando Gregório, ele pede like para os canais. Também por aqui a Deneide Terezinha de Carli diz boa noite. Temos aí também outros companheiros e camaradas por aqui também. Queria mandar um abraço aí para você que nos acompanha, portanto, em todas as mídias sociais. Bom, vamos agora passar a bola para o Jonas Carreira. Estamos se encaminhando para o final aqui da nossa sabatina, da entrevista de hoje, com um candidato convidado. Estamos aqui com a cobertura das eleições 2020, aqui pelos 2 canais. E Jonas Carreira, agora dando sequência, pode efetuar a sua pergunta aí para o nosso candidato, o professor Túlio Mota. Então, Túlio, vou deixar o espaço para você falar do projeto da bicicleta, mas eu queria também que você falasse como tem sido, né, a campanha. Você falou que é uma campanha contra o fascismo, algo que eu apoio muito, e eu gostaria de saber como que tem sido a campanha
de vocês contra as fake news, né? E se tiver algum canal que leve a notícias verdadeiras referente a você e aos candidatos do seu partido, né? E deixando já aqui, de antemão aqui, eu gostaria de deixar minha solidariedade, né, a um político do seu partido, né, o Coronel Ibis, que sofreu, né, durante um bom tempo aí no passado, um ataque aí violento aí de um youtuber, né, justamente por causa das fake news. Então, gostaria que você falasse sobre a bicicleta e sobre a campanha do PSOL para derrotar o fascismo diante das redes sociais. Perfeito, Jonas, obrigado. Primeira questão da bicicleta é que Niterói ela tem ela tem condições geográficas em que as distâncias são muito curtas. Então, é possível implementar um projeto de qualidade para Niterói que tenha a bicicleta como o meio principal de locomoção. Então, é possível fazer isso. Diferente de outras cidades, em que você não consegue por conta de distâncias muito grandes, em Niterói é perfeitamente possível. Então, é preciso transformar Niterói na cidade da bicicleta. É possível montar um projeto em que as pessoas deixem os seus carros em casa e usem a bicicleta para chegar em casa, para chegar no trabalho, para ir ao shopping. Isso acontece em diversos lugares do mundo, mas tem que acontecer na nossa cidade também. O segundo ponto, a pergunta excelente, Jonas. A gente tem feito um combate muito firme em Niterói e nós estamos sendo vítima de muitas fake news, inclusive de agressões na rua, que eu gostaria de usar esse tempo aqui também para comentar. Um rapaz, admirador do presidente da República, passou por mim no início dessa semana e disse o seguinte: eu tenho saudade, prestem atenção, quem estiver ouvindo a gente, ouvintes, telespectadores, prestem atenção. O cidadão disse o seguinte: eu tenho saudade da época em que eu podia te queimar. Ele disse isso para mim na rua, na semana passada. Isso é grave. Isso é grave. E a gente está na rua justamente para isso, para derrotar essa gente, para derrotar o fascismo e derrotar o bolsonarismo. Sobre as fake news, a gente tem uma estrutura para tentar responder. Eu, por exemplo, fui vítima de diversas fake news. Pra você ter uma ideia, falaram da semana passada que eu queria acabar com o Uber na cidade. Quem for de Niterói está assistindo a gente. Isso é mentira, eu nunca disse isso em lugar nenhum. Eu nunca disse isso em lugar nenhum. Essa foi fake news do MBL. Mas o bolsonarismo também cria as suas fake news. Então, é muito importante a gente estar atento a tudo isso e a gente ter a resposta rápida. Eu, por exemplo, tenho os meus canais de comunicação, em que eu dou a resposta muito rápida. Tenho o meu Twitter, quem estiver assistindo, @ProfTúlioNit. Facebook, Professor Túlio. Instagram, Professor Túlio. E nós temos o site, que é www.professortulio.com.br. Então, o pedido que eu faço para quem está assistindo é o seguinte: se chegar qualquer história, qualquer fake news ao nosso respeito, converse com a gente do PSOL, vá nas banquinhas do PSOL e perguntem para a gente, que a gente está disponível para responder e disponível para tirar qualquer dúvida da população. A gente precisa vencer essa era da fake news. A gente precisa vencer essa tristeza de ter que estar o tempo todo respondendo coisas que nós nunca falamos. O meu companheiro querido demais, Marcelo Freixo, ele sente na pele isso todo dia. Todo dia tem alguma história diferente do Freixo, coisas que ele nunca disse, que ele nunca falou. Toda a minha solidariedade ao companheiro Marcelo Freixo, que é um dos companheiros mais combativos do Brasil inteiro. Então, nós estamos prontos para essa resposta. Estamos prontos nas redes e nas ruas. E eu digo para você de Niterói, nós vamos derrotar essa gente que tem saudade de tortura, essa gente que tem saudade da ditadura, os filhotes da ditadura, como diria Leonel Brizola, serão derrotados em Niterói. Ok, Túlio, professor Túlio Mota, candidato a vereador em Niterói pelo PSOL. PSOL aí, portanto, com um candidato muito forte aí para a cidade, com certeza. E estamos chegando no final da nossa sabatina e eu gostaria de tirar essa curiosidade, como já fiz com os demais candidatos, professor, a questão aí de candidatura a prefeito, a vice, como é que a esquerda está por aí?
está dividida, como na capital, PT para lá, PSOL para cá, infelizmente não fecharam uma frente, e aí em Niterói, rapidamente, para passar pelo menos uma radiografia sobre as eleições também para prefeito, que nos interessa e muito, né? Certamente. Então, o nosso candidato a prefeito é o querido companheiro, amigo, Flávio Serafini, e a vice é a Josiane Peçanha. Os dois são do PSOL, né? Nós temos uma chapa puro sangue do PSOL, que é coligada com também a UP e o PCB. Nós não conseguimos fazer uma aliança ampla com os setores da esquerda. Nós tentamos, nós queríamos, mas nós não conseguimos fazer uma aliança ampla com o PCdoB, com o PDT, com o PT. Infelizmente, da mesma forma que na capital não deu certo, a gente não conseguiu fazer também em Niterói. Nós temos um outro candidato, que é o candidato do PDT, que está junto com o PT, que está junto com o PCdoB e que está junto com outros partidos. Mas a gente espera muito que a gente consiga fazer essa união para 2022. Eu acho que o caminho para a gente derrotar o bolsonarismo em 2022 é a união dos partidos de esquerda, de centro-esquerda, para a gente conseguir tirar Bolsonaro do poder. Existem outras candidaturas na cidade, a direita está muito dividida na cidade, tem bolsonarista, tem ex-bolsonarista, então esse cenário talvez pode ser muito interessante para a gente, né? Na verdade, o nosso sonho é ter um segundo turno entre PSOL e PDT. Então é a certeza de que o fascismo foi derrotado na cidade. É a certeza de que não vai ter bolsonarista no segundo turno. É a certeza de que a bancada bolsonarista vai ser pequena. Essa é a nossa luta. E acho que nós vamos conseguir fazer isso esse ano. Muito bem, agradeço então o professor. Hoje o programa está bem pulverizado. Eu aqui de Floripa, Florianópolis, o professor de Niterói e o Jonas Carreira de Brasília. Então temos aí praticamente, cercamos o Brasil. Então agradeço, boa sorte, professor. Até uma próxima oportunidade. E aqui esperamos que você seja um dos candidatos aí da esquerda, um dos candidatos eleitos. Portanto, boa sorte, uma ótima campanha. E quem sabe, a partir de janeiro de 2021, estaremos aqui te entrevistando aí como já vereador pelo PSOL de Niterói. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Muitíssimo obrigado, Valdo, muitíssimo obrigado, Jonas, foi um prazer imenso participar com vocês e eu gostaria demais de estar 1º de janeiro de 2021, que vocês me convidem para a gente falar um pouquinho sobre a Câmara, um pouquinho sobre o nosso mandato e que nós possamos comemorar a derrota do fascismo, a derrota do bolsonarismo e a derrota dos filhotes da ditadura. Muito obrigado, pessoal, todos que estão assistindo a gente aqui. Foi um prazer enorme estar com vocês. Um beijo para todos. Quem for de Niterói, segue a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram. E vamos juntos, nós vamos derrotar o bolsonarismo em Niterói. Qual é o seu número? Qual é o seu número? 50? É 50222. Muito fácil, gente. 50222. Valeu, professor. Boa sorte. Bom, vamos dando sequência